Vamos falar aqui, ó, de como está a votação antecipada. Então, só falta Oklahoma começar os votos antecipados. Lembrando, votos antecipados têm duas modalidades. Você pode votar por correio, tá? Votar por correio é algo que acontece nos Estados Unidos desde sempre, literalmente. Você tem relatos de votos pelo correio lá em Massachusetts, na eleição de 1792, a segunda eleição da história dos Estados Unidos. E desde a Guerra Civil, isso se tornou uma prática para fazer com que os militares que estavam em guerra pudessem votar. Isso se expandiu ao longo do tempo, e já na eleição do Donald Trump de 2016, 30 milhões de pessoas votaram pelo correio. 24% dos eleitores daquela eleição votaram pelo correio. Com a pandemia, foram se criando novas modalidades que já existiam também, mas que foram sendo estendidas para outros estados. Uma delas é você fazer o voto pessoalmente, mais antecipado. Então, numa janela de tempo, tem alguns estados que isso já aconteceu, foi em setembro, outras vão ser mais próximas da eleição, outras começaram hoje, que você vai e vota. Num local de votação, você vai lá e vota. Simplesmente deixa seu voto, como você faria lá no dia, mas de maneira antecipada. Por quê? Porque as eleições dos Estados Unidos caem na terça-feira. Terça-feira a galera está trabalhando, né? A grande maioria. Então tem um pessoal que não vai votar porque está no trabalho e tudo mais. Aqui no mapa do New York Times, e eu estou usando o New York Times porque eu assinei o New York Times, então eu vou usar o dinheiro que eu gastei aqui com vocês. Ó, nos Estados Unidos já foram dados 14 milhões e 700 mil votos. O que está em amarelo ou mostarda é votos pelo correio. O que está em azul, verde água, é o que foi feito de voto presencial. Beleza? Aí aqui, ó, você vai olhando aqui, ó, os estados que mais votaram proporcionalmente. Então, Vermont, 25% das pessoas já votaram. Em 2020, mais de 50% das pessoas em Vermont votaram assim. Mas era pandemia, é normal que seja diferente. Agora, Dakota do Sul, 24%. Tem alguns estados que começam a esboçar que talvez isso vai ser mesma coisa do que 2020. Isso está virando algo um pouco mais. Está começando a virar uma tradição. A gente já percebe que alguns estados, inclusive assim, como disse o Ramon, os republicanos já estão começando a tomar gosto, porque os republicanos tinham muito receio de que o sistema vai mudar meu voto e tal, e deixava para votar no dia, né? Então isso está mudando. Então aqui, ó, na Pensilvânia, quase 1 milhão de votos, e esses votos todos por correio. Na Flórida, que eu tinha comentado com vocês mais cedo, 1 milhão e 100 mil votos, que representa 9% dos eleitores, por correio. E hoje começou a votação in person. E os republicanos passaram os democratas com a votação que está acontecendo hoje pessoalmente. Tá? Então, isso aqui é como está o índice de comparecimento. Então, 7% dos eleitores, comparados a 2020, já votaram nos Estados Unidos. As eleições, a votação já começou nos Estados Unidos. Aqui nós temos o percentual de pessoas que solicitaram cédulas para votar antecipadamente, porque tem isso. Tem gente que solicitou, mas ainda não postou a carta, não devolveu a carta, né? Então, entre os que solicitaram, foram 57 milhões de pessoas, o que representa 28% em relação a 2020. Então, o número está menor do que nós vimos acontecer nos outros anos. Olha aqui que eu falei, tem um estado que ia passar, Dakota do Sul. Dakota do Sul vai ter mais votos antecipados do que tivemos em 2020. E aí aquilo que eu estava conversando com o Ramon. Se voto antecipado é uma coisa só de democrata, a gente pode dizer que a Câmara tem chance de vencer da Dakota do Sul? Não. Lógico que não. Isso demonstra que os republicanos estão tomando gosto pela coisa também, estão participando e assim vai. Tá? E aqui, ó, a gente tem informações por quem são, quais os eleitores, porque como o Ramon mencionou, desculpa, Ramon, te usar como exemplo aqui toda hora, mas é porque você trouxe aqui algumas informações. Ele é um republicano registrado. Então, existe lá alguns estados, bastantes estados têm isso. Você tem lá os republicanos que são registrados e tal. Tem estado que não tem isso. Né? Então, o que você pode fazer? Você pode olhar para a votação que está acontecendo e ver quantos democratas
já votaram, enquanto os republicanos já votaram. Esse daqui, ó, do New York Times, ele traz só a informação só desses estados pra gente. No entanto, tem um da NBC, que eu vou abrir aqui para vocês, que tem apresentado um resultado diferente, com mais dados e mais informações por estado. Então aqui, ó, ele tá dando, ó, que na Flórida, os democratas deram 42-37, e na Geórgia, os republicanos estão liderando 49-46. Em Massachusetts, não convém olhar. Vamos olhar aqui, Pensilvânia. Em Pensilvânia, 64% democratas. No Michigan, 54% democratas. Qual que é outro estado que é estado pêndulo? Wisconsin, 40% democrata, 41% sem filiação partidária e 19% de republicanos. O Texas, que o Ramon falou, olha aqui, Ramon, ó, como você mencionou, ó, 50% estão votando, são democratas, né, dos 133 mil votos, e 43% são de republicanos, né? Então tá quase ali, tete a tete, como você mencionou aí, a sua percepção estava correta, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que os democratas têm maior adesão pelo voto antecipado, e isso pode demonstrar uma tendência. Aí tem aqueles caras que são mais malucos ainda de acompanhar a eleição. Eu não faço com frequência, mas eu assisto vídeos de quem faz. Então, por exemplo, eles vão olhar lá nos condados. Então, eles pegam lá os distritos e vão olhar assim, lá na Geórgia. Pega os distritos e vê quanto que está a participação dos democratas, por exemplo, no distrito de Fulton, que é um distrito que é na periferia ali de Atlanta, e que vota muito democrata. Aí tem lá 63% de comparecimento de democratas. Aí eles olham para o tamanho da população que aquela região tem e estimam que, pô, se essa galera comparecer também no dia, isso pode projetar tantos por cento, então vai dar bom. Aí outros estão falando assim, não, mas você tem que olhar aqui que nos condados que são menores, a participação tá maior, e são condados que são mais republicanos. Então isso é uma coisa interessante, que você começa a olhar a qualidade desse voto, né? Então, por exemplo, lá na eleição de 2020, o Biden venceu aqui, e agora a Câmara está indo melhor que ele. Opa, isso é um bom sinal. Então tem gente que olha para a Geórgia com animação. Olha, os números parecem que estão ruins, mas não estão. Eu olho e acho que as chances dos republicanos vencerem são maiores. Mas eu não sou desses ratos que fica pegando dado, informação. Então é isso, ó. Se você for olhar nacionalmente, ó, 46% dos democratas já fizeram votação antecipada, 36% dos republicanos e o outro 18%. Aqui é uma outra questão. Você tem que olhar nas pesquisas por estado e ver em quem os 100 partidos estão indo, né? Porque eles podem ser decisivos. Então, se os 100 partidos no Wisconsin estão indo mais para o Trump, e lá no Wisconsin a maioria é quem não tem partido que votou, isso é um bom sinal para o Trump, entendeu? Então, isso aqui é a maluquice da eleição americana, que quando chegar ali pertinho da eleição, um dia antes, a gente vai ter uma noção muito mais precisa dessas tendências. E aí a gente vai poder comparar melhor essas tendências com as pesquisas. Mas a gente vai fazer na véspera, juntinhos, aqui no canal do Sorrilha. Beleza? Agora, tem gente que fala assim, essa campanha não se olha por aqui, se olha por aqui. 53% das mulheres votaram contra 45% dos homens. Por quê? Para muita gente, essa é uma eleição daquela temática do pro-choice que eu mencionei para vocês. Então, quando você olha para a Flórida, 54% das mulheres votaram contra 46% dos homens. Se você olha no Wisconsin, 55% das mulheres votaram contra 39% dos homens. Quando você olha Pensilvânia, 56% das mulheres votaram contra 43%. Michigan, 56% contra 44%. Então, assim, ó, essa média aqui está maior que a nacional. Essa média aqui está maior que a nacional. Essa média aqui está maior que a nacional, que são os 3 estados decisivos para a Kamala Harris, tá? Já a Flórida está mais ou menos próximo do que tem aqui na pesquisa nacional. Beleza? Isso aqui é o que a gente tem de votos antecipados, tá? Você acabou de ver um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. Se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador
do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!